Ivanilton, sonhos, algo muito distante, mas o grande segredo é por que as pessoas não realizam seus sonhos? Olha, Carlos, nós não vamos encontrar uma resposta única que vai responder toda essa questão profunda que você acabou de fazer. São alguns pontos e eu gosto sempre de dizer assim, o primeiro deles para mim por que as pessoas não realizam sonhos, né? Em 2017 eu escrevi o livro, lancei o livro O Que Roubou Seus Sonhos e eu conversei com muitas pessoas sobre isso, né? Mas um ponto crucial que eu vejo qual o motivo pelo qual as pessoas não realizam seus sonhos. Um dos pontos principais é porque as pessoas hoje elas estão o quê? Sobrevivendo. Vejam só, as pessoas estão vivendo de que maneira? A lista de tarefas que todo mundo tem que cumprir ao longo do dia, ela simplesmente é gigantesca, não é? Uhum. E ainda mais hoje, em que nós nos encontramos com famílias assim desorganizadas do ponto de vista, quer ver só, de divisão de tarefas. Divisão de tarefas dentro de um lar, até parece que nós estamos indo agora pro relacionamento e deixando o sonho. E não é isso, né? Mas é a pura verdade, porque as pessoas estão sobrevivendo, as pessoas elas estão fazendo aquilo que está na frente primeiro. Então, por exemplo, quando você tem uma emergência, você está com muita fome, mas com muita vontade de ir no banheiro e você está no trajeto para sua casa. Quando você entra, o que você faz primeiro? Desesperado pro banheiro, né? Você vai direto pro banheiro, faz o que precisa ser feito, depois você vai por etapas. Sonho ele funciona da seguinte maneira, ele não vai estar ali na frente quando você tem uma lista emergente. Só que a grande questão é a seguinte, todos nós temos listas emergentes para fazer ao longo do dia. E muitas pessoas não têm realizado o seu sonho porque elas estão sobrevivendo em acordo com a sua lista emergente. E a lista emergente é o principal sequestrador do nosso tempo para a gente poder realizar sonho. Esse é o grande problema. Então, o que vem acontecendo? Existe a teoria de Maslow, né? A teoria de Maslow, ela traz a pirâmide de Maslow, onde ela traz, assim, inúmeros fatores até eu chegar na hora de sonhos, que está na terceira, na quarta camada. Então, vejamos só. A primeira coisa que as pessoas precisam é de uma segurança. Elas precisam estar vivas, elas precisam se sentir seguras. Depois, ela precisa ter o mínimo de condição para poder viver. Sonho, ele não vai estar ali no primeiro, ele vai estar ali para o terceiro e para o quarto na teoria e na pirâmide de Maslow. O que acontece com esse primeiro fator que eu estou dizendo para você é que as pessoas elas querem primeiro o sobreviver. Então, essa lista de tarefas gigantesca que todo mundo tem, que todo mundo busca e que todo mundo faz, ela acaba empurrando os sonhos que as pessoas têm por último. E aí que está o grande problema. Tem um segundo ponto que ele é muito interessante. Quando nós falamos de sonhos, as pessoas elas veem algo muito distante. Então elas só vão querer cuidar dos sonhos depois que elas tiverem cuidado de tudo na sua vida. Isso é praticamente, né? É impossível. É impossível. Então o que nós vamos fazendo? Nós vamos querendo resolver todas as coisas práticas da nossa vida e é o que eu sempre digo nos nossos projetos de liderança e também projetos familiares, que é o seguinte, muito cuidado com você estar muito ocupado o tempo todo. Ocupação não é sinônimo de produtividade. Estar ocupado não é sinônimo de que você está produzindo algo de muito valor, tá certo? Então assim, quando nós falamos de querer resolver tudo e fazer tudo somente para depois cuidar daquilo que move a nossa alma, e aconteceu algo muito interessante em 2017 quando eu escrevi esse livro, e eu sei que é um presente de Deus ter recebido isso, que foi uma seguinte frase assim, o ser humano sem sonhos é como uma alma que vaga. Os sonhos, eles são o grande combustível da alma de um ser humano. As grandes realizações que você vê num ser humano hoje, por trás da realização teve alguém que sonhou muito. Não é só oportunidade. E está muito longe de ser sobre dinheiro. Então, como eu falava para você, que as pessoas elas estão querendo cuidar dos sonhos somente depois que elas resolverem tudo, eu faço a seguinte analogia que pode doer, tá bem? A analogia é a seguinte. Se você entregar para os seus sonhos o tempo que sobra, você vai receber sobra. Se você entregar para sua esposa o tempo que sobra, você vai receber sobra.
Por que muitos pais não têm conexão com seus filhos na adolescência? E eu não julgo isso não, tá? Cada um com o seu lar, cada um com as suas crenças, cada um com o seu sistema familiar, cada um com a sua maneira de viver e de criar e de educar os seus filhos. Mas pais que não conseguem ter uma conexão com os filhos na adolescência, um pouco mais para frente, é porque não conseguiram ser intensos ou entregar um tempo mínimo necessário para os seus filhos no seu processo de crescimento. E aqui nós não estamos falando em quantidade de tempo não, né? Não, nós não estamos falando isso, mas eu posso entrar nesse ponto. Show. Eu estou dizendo para você que você precisa ser frequente nisso. E eu consigo provar através de um método que é o seguinte: 7 minutos por dia, todos nós temos. Com certeza, né? Basta com que a gente olhe para a nossa estatística do celular nas redes sociais. E administrar o que todo mundo fala, isso que você está contextualizando, que é todo mundo vive falando correria, correria, correria. E que correria é essa, né? Essa é a palavra da década, principalmente para os empresários. Eu falo para os empresários, se você está correndo muito, alguma coisa errada tá. A correria, ela é uma grande desculpa para você não fazer o que precisa ser feito naquele dia. Porque daí você consegue se esconder através de atrás de um esforço. Então as pessoas falam, eu tô numa correria, quer dizer o quê? Olha, eu não fiz isso ainda porque eu tô numa correria. Você me entende? A pessoa fala, pô, eu sei, eu tô vendo sua vida corrida. E você faz, uau, então tá bom, ele não vai me cobrar tanto como gostaria. Paro na primeira camada, então, da teoria, né? É isso aí. E aí quando a gente fala dos 7 minutos, Carlos, é você dedicar aqueles 7 minutos para pensar sobre os seus sonhos. E quando eu falo de 7 minutos... simplesmente você pode fazer isso enquanto estiver dirigindo, enquanto estiver no banho, enquanto estiver... Você não precisa fazer isso sozinho. Olha que parado. interessante. Isso, absolutamente não. Eu recomendo que seja assim, mas raramente as pessoas começam dessa maneira. Eu digo, calma, faça isso fazendo sua caminhada, faça isso. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas têm uma necessidade de fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Sim. Não é? Quero otimizar tempo, quero otimizar... As pessoas têm essa necessidade. Sim. Então, o que é muito interessante. Mas depois as pessoas vão falando assim, poxa, 7 minutos está pouco. Então, é o método que 7 minutos por dia você consegue fazer com que eles sejam reavivados. Aquela velha frase dos dias atuais, né? Primeiro você começa, depois você melhora. É uma trend aí, o jargão que tá saindo, né? E o terceiro ponto, Carlos, é um ponto mais interessante que tem e que as pessoas ficam mais indagadas quando eu falo sobre isso. Terceiro ponto é o seguinte, as pessoas ainda, elas acreditam que elas precisam de dinheiro para realizações. Ah, isso aí é o que a gente mais escuta. Realmente, eu não consigo fazer porque não me sobra dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. Mais uma vez, é sobre a sobra, é sobre a falta e é sobre a escassez, não é? Então é o seguinte, olha, quando eu afirmo assim para as pessoas que a última coisa que ela precisa é ter dinheiro, eu vou fazer para você a seguinte alusão. Vamos dizer o seguinte, nós estamos em um dos nossos seminários, workshops, treinamentos, e tem lá 200, 300 pessoas como nós tivemos aí 2 semanas atrás. Se eu perguntar para uma pessoa assim, por exemplo, quem aqui tem um sonho, por exemplo, de conhecer a Itália? Vamos dizer que 7 pessoas, elas ergam as mãos, tá? A primeira pergunta que eu faço, elas geralmente são incapazes de responder. E isso não é uma felicidade para mim. Eu não fico feliz quando isso acontece. Porque tem algumas estatísticas que eu vou vendo ao longo da vida que eu não fico feliz quando elas se comprovam. Eu quero o contrário, sabe? Então se eu perguntar para essas pessoas assim, ok, quantos dias você quer ficar na Itália? Quanto de dinheiro você precisa? Quanto não sei o quê? Qual cidade que você quer fazer? As pessoas falam assim, eu não sei. Então elas têm um sonho, que esse sonho ele fica muito distante, ele fica lá nas nuvens, as pessoas elas não vivem a realidade do que aquilo pode trazer para elas hoje, tá? Então é o seguinte, e aí se eu falar o seguinte, quanto você precisa de dinheiro para poder ir para a Itália amanhã? A pessoa também não sabe, mas vamos dizer que eu fale assim para a pessoa, 25 mil reais, você vai para a Itália. A pessoa, uau! E se eu tirar de um envelope assim, olha, toma, seus 25 mil reais estão aqui para você ir para a Itália depois de amanhã. A pessoa raramente vai, porque ela vai pegar esse dinheiro para quitar uma dívida, ela vai pegar esse dinheiro para poder fazer uma reforma, para poder trocar o carro e para fazer alguma outra coisa. Sabe por quê? Porque o sonho ele está numa dependência da sobra do dinheiro e o sonho não está vivo na mente, mas principalmente no coração. Isso tem uma explicação. Isso tem uma grande explicação, porque eu ficava muito indagado com isso, mas muito com isso. Quando eu escrevi esse livro, O Que Roubou Seus Sonhos, em 2017,
nós fomos para a rua. Não existia, se existia, nós não conhecíamos o Google Forms, né? Nós fomos para a rua com prancheta. Tinha pessoas que trabalhavam comigo, nós fomos para a rua. E nós entrevistamos 500 pessoas. Eu falei assim, eu quero 500 pessoas. E nesse processo das 500 pessoas, eu digo para você que isso está no livro, 73,5% não sabiam qual era o seu sonho. E 77 ou 78 acreditavam que o dinheiro era o problema pelo qual elas não realizavam seus sonhos. E não tem nada a ver com isso. E a grande explicação para isso, sabe qual é? As pessoas, elas não definiram os seus motivos para realizar aquele sonho. A regra é a seguinte, isso é transformador e muda de vida. Se os seus motivos que você tem para realizar aqueles sonhos, eles forem menores do que o como você vai realizar, você não vai fazer. Você precisa inverter essa ordem. O como você vai fazer, ele vai ser de um tamanho, mas os motivos que você tem para realizar precisa ser maior. Quero dar um exemplo para você. Vamos dizer, Breno tem 11 anos, né? Meu filho tem 11 anos, Breno. Vamos dizer que Breno tem um sonho assim, avassalador por conhecer determinado país. Breno é apaixonado por conhecer países, por viajar, enfim. Ele é apaixonado, por exemplo, para conhecer a Grécia. E a Grécia não está no nosso script familiar nos próximos 4 anos, por exemplo. Um dia eu quero estar lá, né? Sim. Então, ok. Mas o Breno é louco por isso. Já é um motivo que me encanta, mas eu falo, calma, Breno, tem outras coisas ainda. A gente vai administrando isso familiarmente falando. Mas vamos dizer que Deus nos livre, Breno recebe uma visita inesperada de algo, de um vírus, de alguma coisa, e ele fica doente. E o médico chega numa constatação dizendo o seguinte, olha, seu filho tem 1 ano, somente 1 ano, você só tem 1 ano com seu filho. Em 1 semana eu estou pisando na Grécia. Por quê? O como, ele ficou pequeno diante do motivo gigantesco que eu tenho. Tem uma passagem bíblica que ela traz aproximadamente assim, onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. E para sonhos eu trago essa passagem bíblica, longe de querer mudar a passagem bíblica, não é isso, né? Mas assim, é uma inspiração a passagem bíblica. Eu digo assim, onde está o teu foco, ali estará a sua realização. Simples assim. Que legal. Né? Nós estamos falando então de um método para realizar sonhos, né? Um caminho para isso, né?